Olá pessoal, olá P5 Enfermagem Facene RN. Vamos lá com mais uma aula online, não é? Remota, assíncrona, sobre cirurgias. E aí, ainda continuando os nossos processos de conhecimento acerca das cirurgias abdominais, vamos agora para a cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica que hoje é feita em larga escala, não apenas o último caso, inclusive uma das menores porcentagens, se leva em conta a questão de estética, porque a cirurgia bariátrica hoje é muito necessária no tratamento principalmente de várias comorbidades que são oriundas da questão da obesidade. Nós temos aí agora exemplos, né, de algumas pessoas famosas que realizaram esse procedimento, que tiveram sucesso, né, na sua realização. Um exemplo aí, o apresentador Faustão, que todo mundo conhece, a cantora Solange, né, antigo Aviões, o apresentador André Marques. Esse teve realmente uma mudança bem significativa, né? Temos aí o ator Leandro Hassum, né, que a professora é super fã desse cara como ator, né? Então, a cirurgia bariátrica hoje é feita em larga escala para que consiga se resolver, se diminuir, sanar muitas comorbidades advindas da obesidade. Como muita gente acha que não, a obesidade trata-se sim de uma doença porque ela desencadeia uma série de outros problemas, patologias, agravos no organismo humano. Então, a obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. O acúmulo ocorre quando a oferta de calorias é maior que o gasto de energia corporal e resulta frequentemente em sérios prejuízos à saúde. Atinge 600 milhões de pessoas no mundo, 30 milhões somente no Brasil. Se for incluída a população com sobrepeso, esse número aumenta para 1,9 bilhão de pessoas no mundo e 95 milhões de brasileiros. Para 2015, gente, nós estamos hoje em 2021, imagina que para 2015 estimava-se que ia ter 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso e 700 milhões de obesos no mundo inteiro. Imagine hoje, este número está duplicado, certo? Principais causas da obesidade: ingestão excessiva de alimentos, hábitos de vida, transtorno alimentar compulsivo, falta de atividade física, sedentarismo, que é um dos grandes vilões de muitas doenças e agravos no nosso metabolismo, tendência genética. Pais com peso normal têm em média 10% dos filhos obesos que podem enfrentar a obesidade. Quando um dos pais é obeso, 50% dos filhos certamente o serão. E quando ambos os pais são obesos, esse número pode subir para 80%. Tanto por questão genética, né, gente, quanto por hábitos alimentares. A gente sabe que em várias famílias, para que alguém consiga mudar os seus hábitos alimentares, essas mudanças acabam por atingir a família inteira. Se todo mundo que convive naquela comunidade, naquela pequena sociedade, no âmbito familiar, não der apoio ao paciente, a pessoa que precisa de fato emagrecer, a probabilidade de aquilo não ter sucesso vai ser muito grande, de não ter sucesso vai ser muito grande. Porque não é apenas força de vontade, não é apenas você dizer que vai mudar os hábitos e mudar. Se você não tiver apoio das pessoas mais próximas, realmente vai ficar bem mais difícil resolver esse agravo, certo? Problemas hormonais, alterações nas funções das glândulas tireoide. Então, pacientes que têm o hipotireoidismo com o TSH alto, acima de 4,5, 5, né? Geralmente essas pessoas precisam tomar medicação, acompanhadas obviamente por um endocrinologista, por um profissional da área.
E pessoas também com problemas, com alterações nas funções suprarrenais e na região do hipotálamo. Então, a obesidade, ela traz consigo uma série de doenças associadas. Um paciente que, porventura, ele tenha obesidade, ele seja obeso, ele provavelmente vai desenvolver ali uma hipertensão arterial, problemas hormonais em geral, problemas circulatórios, ósseos, musculares, né? Problemas de dores lombares, em coluna, problemas com colesterol, tanto o LDL quanto o HDL, triglicerídeos. Teremos também vários outros agravos. E olhem que eu estou falando dos agravos fisiológicos. E os agravos psicossociais, não é? Ansiedade, depressão, sentimento de culpa, sentimento de tristeza. Muita gente acha que isso é só uma questão social, uma questão de determinante social. Não, isso é uma questão realmente psicológica. É uma questão de comportamento, vai atingir completamente a vida social, a vida desse ser humano, da necessidade que ele tem de se sociabilizar com as outras pessoas. E a obesidade, ela vai causar ela vai fazer com que o indivíduo ele se sinta mais retraído para com a sociedade, aquele sentimento de tristeza, de não querer sair de casa, porque nenhuma roupa cabe, né? Então, isso exige, de fato, a mudança de peso exige mudança no estilo de vida. Não adianta fazer-se dietas mirabolantes, porque depois o indivíduo vai perder peso, mas rapidamente vai ganhar de volta tudo aquilo que perdeu, ou até duplicar o que tinha perdido, né, em forma de ganho, até mais rápido, dependendo do que ele tenha usado como estratégia para perder este peso. Então necessita-se realmente de um acompanhamento nutricional e do endocrinologista para estar acompanhando essa dieta desse paciente com relação às vitaminas, né? As vitaminas necessárias para que esse metabolismo ele funcione sem carência metabólica. E o endócrino, com certeza, porque no que eu mexo com o metabolismo do ser humano, no que eu mexo com aquela necessidade fisiológica com relação à alimentação, eu vou mexer na questão hormonal também. O indivíduo que ele faz dietas, ele tende a ficar mais irritado caso essa dieta não seja acompanhada, não seja adequada. E aí, em último caso, quando os exercícios físicos associados à mudança de estilo de vida, acompanhamento nutricional e de endocrinologia não são suficientes, aí sim é necessário se indicar um tratamento cirúrgico, dependendo, obviamente, do quadro desse indivíduo, certo? Olha só, gente, para tratamento cirúrgico, hoje nós temos os mais utilizados 4 tipos no mercado, certo? Os que são mais realizados. Nós temos o bypass gástrico, que é uma cirurgia onde eu vou mexer com o estômago e o intestino. Então, eu vou praticamente criar ali um novo sistema. Vou diminuir o estômago, vou diminuir o intestino, vou religar, né, esse processo e vou fazer um novo sistema digestório bem menor. Lembrando, gente, que no bypass gástrico eu não retiro o estômago. Olha aqui, a porção do estômago que eu vou grampear, que eu vou excluir do meu sistema, eu não vou retirar do corpo da pessoa, ela vai continuar lá. Por quê? Porque esse estômago, apesar de não processar mais alimentos, neste caso, ele vai servir ainda para produzir hormônios para a digestão, bem necessários, como a gastrina, por exemplo. Então, vários hormônios necessários à digestão, ao sistema digestório, vocês sabem, desde o ensino médio, que eles são produzidos em nível de estômago. Então, não é necessário que eu retire esse estômago totalmente, nem parcialmente, principalmente totalmente jamais, né? Parcialmente.
porque eu preciso deixá-lo lá ainda ligado para produzir hormônios, tá? Então, bypass gástrico, derivação gástrica em Y de Hughes ou cirurgia de Foley Capella. Com o uso de um grampeador cirúrgico, o estômago é dividido em 2 segmentos. Um de menor porção, que servirá de novo estômago, e outro de maior, que será excluída da passagem dos alimentos. Além da criação deste novo e pequeno reservatório gástrico, realiza-se um desvio da parte intestinal, para que nem todo o alimento ingerido seja absorvido. Temos ainda aqui, gente, ó, a banda gástrica ajustável. Essa não é necessariamente uma cirurgia em si. É aquele famoso anel gástrico. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Olha só. Esse anel faz com que a porção do estômago seja presa, seja diminuída, para que o alimento ele não passe mais tão livre como antigamente. É um dispositivo de silicone, colocado na parte superior do estômago, por cirurgia videolaparoscópica, destinado a desacelerar a digestão e estimular a saciedade precoce. Por não haver cortes ou grampeamentos, a banda gástrica ajustável é um tratamento reversível, além de permitir a digestão e aproveitar os nutrientes. Então, o paciente ele só pode passar no máximo 5 anos com a banda gástrica. Depois disso, ela vai ser retirada, certo? Então, assim, vamos lá. Se um procedimento ele só pode durar até 5 anos, o paciente só tem 5 anos para perder aquele peso. Depois disso, ele vai ter que retirar. Então, ele vai precisar, de fato, mudar seu estilo de vida, porque senão, quando ele retirar esta banda gástrica, ele vai conseguir se alimentar normalmente, como antes, e ele vai sim ingerir novamente uma quantidade excessiva de calorias e vai engordar novamente tudo que perdeu, e rapidamente. Sem falar que a banda gástrica, o anel, ele não é colocado por planos de saúde nem pelo SUS. É um procedimento que só se faz particular e demanda bastante, uma quantidade até grande financeira, né? Então não seria tão indicado não. Além de que, como está dizendo aí no slide, necessita de ajustes periódicos e acompanhamento médico e nutricional. Falamos sobre o bypass gástrico e agora a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical ela é bem interessante, porque dependendo do quadro, dependendo do caso, o cirurgião bariátrico, o cirurgião gástrico, ele indica, porque esta cirurgia ela mexe apenas com uma porção do estômago. Ela não vai mexer no intestino em si. Só vou retirar uma porção do estômago do paciente. Aí sim, essa porção do estômago ela vai ser retirada do corpo do paciente. Ele vai ficar só com essa porçãozinha bem menor, que vai servir como estômago total. A gastrectomia vertical, também conhecida como sleeve gastrectomy ou sleeve, é um procedimento diferente do clássico, que é o bypass gástrico, que mexe com o intestino e estômago, esse só com o estômago, pois não se mexe no intestino na sua capacidade de absorção, assim como os outros procedimentos cirúrgicos para a obesidade, é também realizado por videolaparoscopia. Nessa técnica, cortamos o estômago verticalmente de forma a transformá-lo em um tubo fino e estreito. Gente, por que a bariátrica é chamada também de cirurgia desabsortiva? No caso do bypass gástrico, porque como eu vou mexer ali em estômago, em intestino, eu vou atingir a capacidade de absorção do meu organismo de nutrientes, de vitaminas. Então, não é apenas pela quantidade de alimento ingerido que o indivíduo ele vai acabar por emagrecer, mas também porque o organismo dele não vai conseguir absorver todo aquele conteúdo alimentar como se deveria. Um exemplo, um paciente que faz a cirurgia bariátrica, se ele comer algo mais gorduroso, se ele tentar tomar um refrigerante, pouco tempo depois ele vai ter uma diarreia gigante, porque o organismo ele não absorve mais certas coisas, ele não vai mais trabalhar como antes. Então, realmente o paciente ele é obrigado, nem que ele não queira, até que ele não queira, a mudar seu estilo de vida, seu estilo de alimentação, a aprender a mastigar lentamente,
a processar realmente o alimento para poder deglutir, porque senão ele não vai conseguir lidar com essa cirurgia. E temos também a duodenal stitch, que é essa. É parecida com a bypass, também mexe com o estômago e intestino. Nicola Scopinaro desenvolveu no fim da década de 70 uma variante da bypass jejum-ileal, a chamada derivação biliopancreática, criando um processo em que nenhum segmento do intestino delgado é disfuncionalizado, tornando os problemas hepáticos muito menos frequentes do que naquele. Então, também se realiza uma religação do duodeno e do estômago. Só que nesse caso, o estômago que eu vou retirar, que eu vou cortar, eu vou retirar ele todo. Ao contrário do bypass, que o estômago ele continua lá conectado para produzir hormônios, para produzir substâncias digestórias, certo? Então, aqui nós temos uma diferenciação básica da gastrectomia vertical, que a gente já falou, e do bypass gástrico, olha só. Bypass gástrico à esquerda, com uma nova criação de sistema. Eu vou fazer secção no estômago e no intestino e vou religar para que ele volte a funcionar como um sistema menor, mas sem retirar do organismo o estômago e o intestino que eu seccionei. Já a gastrectomia vertical, não. Eu secciono a parte do estômago e retiro ele do organismo do paciente. E aí ele fica como se fosse com um novo estômago bem menor. E não se mexe em intestino. Então, ela não é uma cirurgia tão desabsortiva quanto a bypass. Porém, gente, a bypass ela é muito utilizada para tratamentos de pacientes com diabetes. A diabetes do paciente, as questões hormonais de insulina, de glicose, elas se normalizam num tempo muito mais rápido quando o paciente faz o bypass gástrico. Agora, a gastrectomia vertical, em contrapartida, ela é muito realizada em pacientes jovens, pacientes que gostam de fazer exercício físico. Por quê? Porque ela não vai ser tão agressiva e o paciente pode ajudar nessa perda de peso com sucesso. Visto os 4 tipos, trouxe aqui para vocês mais algumas fotos para vocês compararem pacientes no antes e depois. Então, é necessário lembrar que para que a gente tenha um resultado bom como esses, o paciente ele tem que colaborar bastante, tem que ter acompanhamento psicológico, porque as mudanças no corpo física são bem mais rápidas do que as psicológicas, e aí se o paciente não for bem preparado para isso, ele não suporta, certo? É uma carga psicológica também bem forte. Então, por que realizar, por que fazer uma cirurgia bariátrica? Os benefícios da bariátrica são perda de peso, remissão de doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, diminuição do risco de mortalidade, aumento da longevidade e melhoria para a qualidade de vida. Os riscos são os mesmos de outras cirurgias abdominais. Por essa razão, deve ser feito em hospital, com estrutura adequada e por médicos associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e que pratiquem os procedimentos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Quem pode fazer, gente, bariátrica? O paciente se acha gordo, vai lá e faz? Não, jamais. Quem julga se o paciente pode ou não? Gente, temos uma série de parâmetros para avaliar isso daí, né? Então, em relação ao índice de massa corpórea, o IMC, o índice de massa corpórea do paciente, ele tem que estar acima de 40 quilos por metro. A medida, você vai fazer uma medida entre o peso do paciente, a massa do paciente e a sua altura ao quadrado, independentemente da presença de comorbidades. Se o IMC estiver entre 35 e 40, ele consegue fazer essa cirurgia, porém, se tiver outras comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes e afins. E entre IMC de 30 a 35, se tiver comorbidades que têm obrigatoriamente classificação grave por um médico especialista na respectiva área da doença. É também obrigatória a constatação de intratabilidade clínica da obesidade por um endocrinologista. O que é isso?
Eu tenho que ter um laudo do endócrino afirmando que esse paciente não tem condições de tratamento clínico. Já foi tentado várias coisas, o paciente não conseguiu com sucesso emagrecer e vai necessitar da cirurgia. Então, tem toda uma gama de critérios de análise. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que ter laudo médico, tenho que ter laudo de endócrino, de nutricionista, de psicólogo, inclusive, gente, de dentista. Por quê? Porque nós sabemos que a cavidade orogástrica é uma das cavidades mais contaminadas do metabolismo e ela precisa estar ok para que não haja nenhuma porta de infecção nessa minha cirurgia. Em relação à idade, abaixo de 16 anos, só se o paciente tiver alguma síndrome genética, né, com indicação de médico, e deve ser consentida pela família e deve ter a assinatura do responsável legal. Entre 16 e 18, se tiver consenso entre a família e que o responsável pelo paciente e a equipe multidisciplinar se comprometam e assinem em termos de responsabilidade. Entre 18 e 65 anos, sem restrição, só indicação médica e vai fazer os relatórios de todas as especialidades e aí consegue se autorizar. Acima de 65 anos, deve-se fazer uma avaliação individual pela equipe multidisciplinar, considerando o risco cirúrgico, presença de comorbidades, expectativa de vida e benefícios do emagrecimento, porque nós sabemos que na cirurgia bariátrica a anestesia é geral, eu vou entubar esse paciente por um determinado tempo, então se o paciente for bem idoso, tem que ter muito cuidado aí nos prós e contras. Contraindicações. As situações abaixo configuram condições adversas à realização de procedimentos cirúrgicos para o controle da obesidade. São elas: limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado. Gente, outra coisa, não é só questão de limitação intelectual não, tá? Se o paciente não tem suporte familiar adequado, ele não deve realizar essa cirurgia, porque o pós-operatório imediato e tardio desse paciente depende totalmente de apoio familiar, de apoio de alguém que esteja perto, responsável por esse paciente, porque ele fica totalmente dependente de alguém que faça a sua dieta, porque o paciente fica muito fraco nos primeiros dias, de alguém que faça com ele a fisioterapia respiratória, que é muito necessário por causa do longo tempo de intubação. Então ele precisa muito de pessoas que deem suporte, de uma rede de apoio com ele, senão não dá certo? Quadro de transtornos psiquiátricos não controlados, incluindo o uso de álcool, drogas ilícitas. No entanto, quadros psiquiátricos graves sob controle não são contraindicativos. Então, tem que ter muito cuidado, porque pacientes pós-bariátrica, alguns deles conseguem desenvolver aí o alcoolismo. Então, tem que ter muito cuidado. E, além disso, doenças genéticas. Mais exemplos de antes e depois de pacientes que realizaram esta cirurgia. Então, vamos para a assistência de enfermagem ao paciente em pré-operatório de cirurgia bariátrica. Gente, lembrando, termo de consentimento, que eu já falei bastante para vocês, que tem que estar presente em todas as cirurgias, não é? Nessa cirurgia, então, uma cirurgia grande que vai modificar totalmente a vida do paciente daí para frente, o termo de consentimento ele tem que ser assinado para que eu tenha certeza que o paciente está totalmente ciente de tudo que pode vir a acontecer com ele mediante esse procedimento tão invasivo, de magnitude tão grande. Gente, não é uma cirurgia comum para se fazer a qualquer hora. Tem que ter um preparo de pelo menos 1 ano, de consultas psicológicas e vários outros. Retirada de adornos e próteses, obviamente, exames pré-operatórios. Para evitar as tromboembolias, é bastante indicado aquelas meias aquecidas ou que se envolvam os membros inferiores do paciente com algo para aquecer, para evitar, porque a cirurgia ela é um pouco demorada e o paciente fica muito tempo na mesma posição, e aí também com questão à obesidade, e facilita bastante a criação das tromboembolias, dos trombos, e é necessário aquecimento de membros inferiores.
A questão do Respiron, que eu já falei para vocês, inclusive numa das aulas, que ele é muito necessário para a fisioterapia respiratória, né, no concernente à inspiração, e aí ele é extremamente necessário nesse tipo de cirurgia. Um aparelho um pouquinho chato, os pacientes reclamam bastante da utilização dele, mas o Respiron, ele auxilia demais, tanto no pré-operatório, para que o transoperatório seja otimizado com relação às questões respiratórias, como pós. Então, deve-se sim ter a participação constante de acompanhantes e cuidadores, checar a equipe multidisciplinar. Eu tenho que ter relatório de cirurgiões, anestesiologista, fisioterapeuta, endocrinologista, nutricionista, pneumologista, atividades físicas, ortopedista e fonoaudiólogo. Então, é uma das cirurgias que mais se necessita de equipe multidisciplinar, porque se não houver essa equipe, sem falar na enfermagem, né? Porque tem que estar do início ao fim, porque senão fica bem difícil essa recuperação. Então, assistência da enfermagem continuando, a gente tem que ver a questão da dieta desse paciente. O paciente vai ficar os primeiros dias em dieta zero, depois abre esse copinho aí que vocês estão vendo, descartável, 30 ml de suco sem açúcar, ou isotônico, ou alguma sopinha coada várias vezes, porque deve ser totalmente líquida e fininha. O tempo de 15, 20 minutos, 30 minutos, dentre um copinho e outro, geralmente é um copinho de 30 ml a cada 30 minutos, então é bem complicado. Tem que ter um acompanhamento psicológico constante, monitorização de sinais vitais e questões psicológicas, exames complementares, sempre manter decúbito de cabeceira elevada desse paciente para evitar que ele broncoaspire. Ele já vai, inclusive, reclamar um pouco da garganta ardendo e tal, incomodando por causa da intubação. O dreno abdominal, nós tivemos aulas sobre drenos, manuseio de drenos. Os drenos, geralmente, das cirurgias bariátricas, é aquele dreno em pera, dreno JP, Jackson Porter, eu já mostrei para vocês. Então, é necessário que nós, enfermeiros, tenhamos um mínimo de conhecimento acerca do manuseio desse dreno. Curativos, geralmente essa cirurgia ela é feita tanto por videolaparoscopia quanto aberta, então os curativos eles variam muito. Por vídeo são apenas os orifícios e por laparotomia aberta ela é bem mais agressiva, então já tem outras técnicas de curativos. Ter cuidado com as medicações prescritas, né? Nas operações abertas, a gente precisa de uma faixa abdominal para conter o abdômen desse paciente e favorecer a cicatrização. Incentivar a deambulação, tanto para a questão de saída de gases, para movimentos peristálticos, o retorno desses movimentos, respiração, otimização de todo esse processo. Débitos e eliminações devem ser observados, anotações e evoluções em enfermagem, orientação aos cuidadores, porque no pós-operatório imediato os cuidadores são fundamentais. Então, exemplos de diagnósticos de enfermagem, gente, para esse paciente. Padrão respiratório ineficaz, caracterizado pelo uso da musculatura acessória para respirar, relacionada à obesidade, isso no pré-operatório. Mobilidade no leito prejudicada, caracterizada pela capacidade prejudicada para virar-se de um lado para o outro, relacionado à obesidade. No pré, no pós, relacionado ao dreno, a presença do dreno. Padrão respiratório ineficaz, risco para volume de líquidos deficiente, diarreia, constipação, padrão de sono prejudicado, interação social prejudicada e distúrbio da imagem corporal. Gente, vai ficar aqui, eu vou mandar para vocês esses slides com mitos e verdades, principais mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica. Olha só, várias perguntas, várias afirmações bem interessantes e a resposta para elas, dizendo se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. É bem curioso isso aqui, eu vou mandar para vocês pelo AcadWeb, vocês vão ter a oportunidade de ler e se informar um pouco mais sobre essa cirurgia, que deve ser tão bem estudada antes e depois na decisão de um paciente e que deve envolver toda a família. O enfermeiro deve proporcionar um cuidado intensivo
ao paciente em pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, buscando prestar uma assistência integral, individualizada e sistematizada, com o objetivo de garantir uma recuperação livre de complicações causadas pela imobilização no pós-operatório. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato por meio do e-mail ou líder de turma. Respondam a questão do AVA e tudo de bom. Até mais!